Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada aqui no The Deep Dive. Hoje vamos investigar uma seção particularmente instigante do livro Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. Vamos mergulhar especificamente nas ideias do livro 4, capítulos 12 e 13, com base nos materiais que a gente analisou. Isso aí, uma parte bem densa, mas fundamental. Exato. A nossa missão aqui é tentar desvendar o que ele chama de opcionalidade e entender por que, segundo Taleb, a inovação de verdade muitas vezes não vem de planos mirabolantes, sabe? Mas da tentativa e erro. Da experimentação mesmo. Isso, e como isso tudo se conecta com a antifragilidade, né? Que é o tema central do livro. Com certeza. Os trechos que a gente tem aqui, eles vão desde histórias lá da Grécia Antiga até umas críticas bem, diretas às abordagens mais modernas de planejamento, de conhecimento acadêmico. Então, vamos lá, começar a desembrulhar isso. A fonte sugere que um elemento crucial para ser antifrágil, não só nos mercados, mas na vida, na inovação, é essa tal de opcionalidade. Qual é a essência disso, assim? Olha, é um conceito-chave mesmo. Os textos definem opcionalidade como uma combinação bem específica. Assimetria mais racionalidade. Ok, assimetria e racionalidade. Explica um pouco melhor. Assimetria é quando os ganhos possíveis de uma situação são muito maiores que as perdas possíveis. Pensa assim, muito mais a ganhar do que a perder, sabe? Tá, potencial de ganho alto e risco de perda baixo ou limitado. Exatamente. E a racionalidade, aqui nesse contexto, não é sobre ser um gênio da lógica, não. É a capacidade de agir sobre essa assimetria, ou seja, escolher e ficar com o resultado bom quando ele aparece e simplesmente descartar o ruim. Ah, entendi. É saber pegar a oportunidade boa e cortar o prejuízo. Perfeito. É o que a natureza faz na evolução, né? Ela escolhe o que funciona, o que se adapta, e o resto não continua. O frágil não tem essa opção. Ele quebra com o impacto negativo e pronto. Entendi. É ter essa escolha, essa flexibilidade. E o texto usa um exemplo clássico para ilustrar isso, né? A história do Teles de Mileto. Como é que ela entra aí? Ah, sim, a história das prensas de azeite. É perfeita para isso. O Teles, o filósofo lá, ele não precisou adivinhar que ia ter uma safra incrível de azeitonas. Certo. O que ele fez, segundo a história, foi garantir opções de alugar as prensas de azeite da região. E ele fez isso pagando um custo bem baixo, fora da temporada. Ah, então ele comprou o direito de usar, mas não a obrigação. Pagou um pouquinho por essa flexibilidade. Tipo um seguro, mas ao contrário. É por aí. Exatamente. E aí tá a simetria. Se a safra fosse ruim, péssima, a perda dele era só aquele custo baixo que ele pagou pelas opções. Um prejuízo pequeno, controlado. Ok. Mas e se a safra fosse boa? Como de fato foi, né, segundo a história? Aí a demanda pelas prensas ia explodir. Ele, com as opções na mão, podia alugar tudo por preços altíssimos. O lucro enorme. Entendi. Desvantagem pequena e conhecida, vantagem potencialmente gigante e meio imprevisível. Isso é a opcionalidade na veia. Na veia, é isso. É uma aposta onde o risco é travado embaixo, mas o potencial de ganho é aberto lá em cima. E o ponto interessante que o material levanta é que nem toda opção tem um preço claro, assim, como no mercado financeiro, né? Não mesmo. Esse é um ponto crucial. O autor argumenta que muitas das opções mais valiosas, sabe? Na vida, na natureza, na ciência, nos negócios, elas são, na verdade, de graça ou muito baratas. Como assim? Muitas vezes elas estão escondidas ou a gente nem reconhece como sendo uma opção. Pensa, sei lá, ir a uma festa. O custo é baixo, algumas horas do seu tempo, talvez um pouco de energia, mas o ganho potencial. Você pode conhecer um amigo para a vida toda, um contato profissional-chave, um amor, coisas que podem mudar tudo, entende? Um ganho assimétrico enorme. Faz sentido. O custo é baixo, o benefício pode ser gigantesco. Exato. A opcionalidade adora essa variabilidade, essa incerteza, especialmente quando errar custa pouco. A natureza, por exemplo, ela não paga nada pelas mutações genéticas, que são tipo erros de cópia, né? A maioria não serve para nada ou é ruim.
Certo. Mas ela seleciona racionalmente no sentido de usar um filtro aquelas poucas mutações que, por acaso, trazem uma vantagem. E aí seleciona essa opção grátis que apareceu. Essa ideia de se beneficiar do acaso, da variabilidade, parece meio contraintuitivo, né? A gente geralmente pensa em progresso, em inovação, como algo super planejado, baseado em conhecimento profundo. E o material critica bastante essa visão mais tradicional, não é? Critica e critica forte. Ele usa umas expressões ótimas, tipo a ilusão soviética de Harvard, ou a ideia de ensinar os pássaros a voar. Ensinar os pássaros a voar. Adorei. É uma metáfora poderosa, né? Critica essa arrogância de achar que a gente pode planejar centralmente ou ensinar academicamente processos que são super complexos, orgânicos, como a inovação ou como montar um negócio de sucesso. É uma crítica direta à supervalorização do conhecimento formal, da teoria, da episteme, em detrimento da prática, da experiência, da tentativa e erro, da técnica. E como isso se conecta com aquela outra ideia, a falácia da madeira verde? A falácia da madeira verde. Ela ilustra justamente essa desconexão entre saber a teoria e saber fazer na prática. A história, como está no livro, é de um trader que ganhava muito dinheiro negociando green lumber, madeira verde. Só que ele achava que era por causa da cor. Ele não sabia que o termo significava madeira recém-cortada, úmida. Sério? E ele ganhava dinheiro mesmo assim? Sim, porque ele tinha o conhecimento prático, o saber como, a técnica. Ele entendia as flutuações do mercado daquele produto específico, mesmo sem saber a definição teórica correta, a episteme. O ponto central é, para ter sucesso em coisas complexas, muitas vezes a adaptação prática, a intuição que vem da experiência, saber gerenciar risco, isso vale mais do que entender a teoria por trás nos mínimos detalhes. Como aprender a nadar ou andar de bicicleta, né? Ninguém aprende lendo um manual de física. Exatamente. Você aprende fazendo, caindo, levantando, ajustando, errando e corrigindo. Faz todo sentido. E o texto argumenta que é assim que os sistemas complexos de verdade evoluem e inovam, por meio desses ajustes práticos, dessa experimentação. Exatamente esse é o argumento. A inovação robusta, aquela que dura, em sistemas complexos, pensa na economia, na tecnologia, até na culinária, por que não? Raramente vem de grandes planos teóricos de cima para baixo, sabe? Top-down. Ela emerge muito mais de um processo que o autor chama de bricolagem ou ajustes convexos. Pensa nisso como pequenos experimentos, tentativas, erros que acontecem aqui e ali o tempo todo. Mas a chave é a tal da convexidade. Convexidade? Como assim? A estrutura desses ajustes é tal que os ganhos possíveis de um acerto são muito maiores que as perdas de um erro. Errar pequeno custa pouco, não te quebra. Mas um acerto, mesmo que raro, pode trazer um benefício enorme, desproporcional. Com o tempo, esse processo de tentar, errar pequeno e acertar grande leva a melhorias e descobertas que ninguém planejou. E isso seria o oposto das intervenções planejadas, centralizadas? Sim, o contraste é gritante. As intervenções top-down, baseadas em modelos teóricos, geralmente tentam otimizar para um cenário previsto, tentam eliminar a variabilidade. Elas podem até dar uns ganhos pequenos no curto prazo, parecer que funcionam. Mas, Segundo o autor, elas muitas vezes criam fragilidades escondidas, tornam o sistema mais vulnerável a erros de modelo ou a eventos que ninguém esperava, os cisnes negros negativos. Justamente porque elas não têm essa característica convexa de ganhos grandes e perdas pequenas. Pelo contrário, podem ser côncavas. Os ganhos são limitados, mas se der um erro grande, a perda pode ser catastrófica. o material traz exemplos históricos para mostrar isso na prática, né? Lembro de mencionarem os médicos antigos e até uns reverendos inventores. Isso é curioso. Sim, são exemplos ótimos para ilustrar. Na medicina antiga tinha a escola dos empiristas céticos. Eles desconfiavam muito das teorias sobre as causas das doenças que na época eram pura especulação, né? Imagino. Então eles focavam no que funcionava na prática, observação, experiência acumulada, tentativa e erro. Eles eram o oposto dos racionalistas, que ficavam buscando as explicações teóricas. E a história da medicina mostra que, por muito tempo, essa abordagem empírica, mesmo sem entender o porquê, fez menos mal e às vezes até mais bem. Interessante.
E os reverendos? O que eles têm a ver com invenção? Esse é um ponto fascinante sobre de onde vem a inovação de verdade. O texto cita várias figuras importantes na ciência e tecnologia britânicas, tipo Thomas Bayes, da estatística, Malthus, da demografia, Edmund Cartwright, do tear mecânico. Figuras conhecidas. E muitos deles eram clérigos ou tinham outras fontes de renda que davam a eles segurança financeira e, o ponto-chave, tempo livre. Eram amadores esclarecidos. Ah, não eram acadêmicos profissionais, digamos assim. Exato. Não estavam presos à pressão de publicar artigos, seguir agenda de pesquisa de instituição, nada disso. Eles tinham liberdade, olha a opcionalidade aí de novo, para explorar ideias por pura curiosidade, para experimentar, para fazer essa bricolagem intelectual sem pressão por resultado imediato ou por se encaixar nas teorias da moda. Tinham a segurança para poder arriscar intelectualmente. Isso levanta uma questão bem provocadora sobre educação e progresso. A gente tende a achar que mais estudo formal leva a mais riqueza, né? Mas o texto parece que inverte um pouco essa lógica. Desafia essa relação causal direta, sim. O autor sugere que a evidência histórica pode até indicar o contrário. Talvez seja a riqueza e a estabilidade que permitem que uma sociedade invista mais em educação formal. Que a educação pode até virar um bem de consumo, um sinal de status e não ser a causa principal da prosperidade lá no início. Nossa, polêmico. E ele vai além. Questiona se o financiamento público massivo e direcionado para a pesquisa, especialmente aquele baseado em modelos teóricos top-down, não poderia até fazer mal. Seria atrogênico, sabe? Causar dano tentando ajudar. Como assim? Estão na moda, mas tem pouca relevância real. A inovação de verdade, ele argumenta, muitas vezes vem de baixo para cima, de forma não planejada, não teleológica, impulsionada por essa experimentação prática e convexa que a gente falou. Até a curiosidade, o texto descreve como algo antifrágil, né? Sim, é uma analogia ótima. A curiosidade não acaba quando a gente tenta satisfazê-la. Pelo contrário, ela geralmente aumenta. Cada resposta abre um monte de perguntas novas. Verdade. O exemplo que ele dá é de alguém que começa a ler sobre história da medicina por puro prazer, sem um objetivo claro de pesquisa. Nessa exploração livre, a pessoa pode tropeçar em conexões que ninguém viu, em ideias de outras áreas, ou identificar um problema que estava ali escondido. A busca não foi planejada, mas a opcionalidade dessa exploração aberta permitiu a descoberta. É a serendipidade, né? Aquela descoberta por acaso, mas turbinada pela antifragilidade da própria curiosidade. Ok. Então a gente tem a opcionalidade como chave e a inovação vindo mais da prática, da tentativa e erro. Mas um ponto importante que o material levanta é que essa abordagem toda, ela não é muito valorizada, né? Às vezes é até desprezada. Exatamente. Existe um certo preconceito contra o prático, o experimental, em favor do teórico, do acadêmico formal. O termo empírico, como está nas fontes, já foi usado de forma pejorativa, quase como charlatão. É mesmo. Sim. E a gente sofre muito do que o autor chama de dependência de domínio, que é a nossa dificuldade de reconhecer a mesma ideia fundamental em contextos diferentes. Tipo, A gente vê a hormese na biologia, que pequenas doses de um veneno ou estresse podem fortalecer o organismo, mas não consegue aplicar essa mesma lógica para dizer que um pouco de volatilidade pode ser bom para a economia, ou para a nossa carreira, ou para a educação dos filhos. A gente não conecta a opcionalidade lá do Tales com a estratégia de um investidor anjo hoje, ou com o jeito que a natureza evolui. São domínios diferentes, mas a lógica por baixo é parecida. e a natureza é apresentada como a grande mestra da opcionalidade, então. Sem dúvida alguma. A natureza é o maior exemplo de sucesso operacional usando opcionalidade e tentativa e erro convexa. Ela não opera com base numa inteligência teórica, com planos mirabolantes como a gente entende. Ela gera uma variedade imensa através de mutações e recombinações aleatórias. Essa é a parte da geração de opções, a maioria errada ou inútil. Certo, a variabilidade. E depois ela aplica um filtro racional implacável, a seleção natural. O que funciona, sobrevive e se reproduz. O que não funciona, desaparece. É a mais pura forma de assimetria uma mutação boa pode levar a uma espécie inteira. E racionalidade, o filtro da sobrevivência que escolhe o que é bom. A natureza sabe o que fazer sem precisar entender a teoria por trás.
Ela aprende fazendo, selecionando. Falando em estratégias práticas, o texto menciona uma coisa chamada estratégia Barbell, ou Alter. Como é que isso funciona e como se liga com essa ideia de opcionalidade? A estratégia Barbell é uma aplicação bem direta dessa lógica da opcionalidade, para a gente gerenciar riscos e se expor a ganhos assimétricos na vida real. A ideia central é evitar ficar no meio termo, naquela zona de risco moderado, médio, que muitas vezes esconde fragilidades que a gente não vê. E o que se faz, então? Em vez disso, você divide seus recursos, ou seus esforços, ou sua exposição, entre dois extremos opostos. Uma parte bem grande em algo extremamente seguro, conservador mesmo, e uma parte pequena em algo extremamente arriscado, especulativo. Como naquele exemplo financeiro, 90% em algo super seguro e 10% em apostas de altíssimo risco, tipo startups ou cripto. Exatamente. Esse é o exemplo clássico financeiro. Os 90%, ou a maior parte, garantem que você sobrevive, te protegem de perdas grandes, limitam seu downside, sua desvantagem. Os 10%, a parte pequena, te dão a chance de ter ganhos enormes, potencialmente ilimitados, e a convexidade positiva trabalhando para você. E você sabe qual é a sua perda máxima, que são aqueles 10%. Exato. A perda é conhecida e limitada. O ganho potencial é aberto. O ponto crucial é evitar colocar tudo no meio, tipo num fundo de investimento de risco médio, que pode parecer seguro na teoria, mas ser muito vulnerável a um evento inesperado que o modelo não previa. E isso funciona fora de finanças também. O material dá outros exemplos. Sim, e essa é a parte mais legal. Mostra como a ideia é mais universal. Uma carreira, por exemplo, pode ser uma barbell. Imagina alguém que tem um emprego super estável, talvez até meio chato, mas extremamente seguro, tipo um funcionário público concursado, a velha sinecura. Ok, a parte segura do Alter? Essa é a parte segura. Garante o pão de cada dia, a tranquilidade. Em paralelo, essa pessoa usa o tempo livre dela, que seriam uns 10% de risco, para fazer algo altamente especulativo, mas que pode dar muito certo. Escrever um livro, desenvolver um aplicativo, pintar, começar um negócio pequeno no fim de semana. Entendi. A segurança do emprego principal permite que ela corra riscos nessa atividade secundária sem o medo de ir à falência se der errado. Ela está protegida do pior cenário, enquanto se expõe à chance de um sucesso gigantesco na outra ponta. É o contrário de tentar achar aquele emprego único que seja moderadamente seguro e moderadamente interessante, mas que pode sumir do mapa de repente. Entendi perfeitamente. É uma forma de construir antifragilidade na prática mesmo, combinando segurança extrema com especulação extrema. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente explorou, qual seria a mensagem central desses capítulos sobre opcionalidade e inovação? Olha, a mensagem parece ser um desafio bem direto à nossa mania de querer prever e controlar tudo, num mundo que é por natureza complexo, imprevisível, o que o Taleb chama lá de extremistão, né? Onde os eventos raros e de grande impacto é que mandam no jogo. Tentar prever o futuro ou eliminar toda a volatilidade não só é perda de tempo, como nos deixa frágeis, vulneráveis aos erros de previsão que são inevitáveis e aos cisnegros que vão aparecer. Então, em vez de ficar tentando prever, o que fazer? Em vez de prever, a abordagem antifrágil, segundo esses textos, é focar em construir e identificar opcionalidade. É se posicionar de um jeito que você possa se beneficiar da incerteza, da volatilidade, dos erros, do desconhecido. Certo. Isso significa buscar situações onde tem essa assimetria positiva muito mais a ganhar do que a perder e ter a capacidade e a racionalidade de agir quando a oportunidade aparece. E quando a gente fala de inovação, é valorizar e abraçar o processo orgânico da tentativa e erro, da bricolagem prática, dos ajustes convexos que vêm de quem está lá na ponta, com a mão na massa, em vez de confiar cegamente em modelo teórico e plano que vem de cima. Recapitulando, então, a nossa conversa sobre esses trechos de antifrágil, a gente explorou a opcionalidade, essa combinação de assimetria e racionalidade como um motor da antifragilidade,
que nos permite não só sobreviver, mas até gostar da incerteza, como na história lá do Thales. Exato. E vimos também o argumento forte de que a inovação robusta muitas vezes nasce da experimentação prática, dos ajustes feitos por gente da prática, amadores, curiosos, que têm liberdade para errar. Lembra da falácia da madeira verde dos reverendos inventores? Isso desafia a ideia de que só o planejamento teórico centralizado funciona, a tal ilusão soviética de Harvard, e a estratégia Barbell apareceu como uma forma bem concreta de aplicar essa lógica toda. É isso. O material nos deixa então com uma reflexão bem contundente, eu diria. Essa abordagem top-down, que busca o tempo todo prever, controlar, eliminar o acaso com teoria e plano centralizado, ela pode, paradoxalmente, nos deixar mais frágeis. Ela otimiza para um cenário que a gente espera, mas nos deixa totalmente vulneráveis quando vem o inesperado, o cisne negro. Faz sentido. Por outro lado, abraçar uma certa dose de aleatoriedade controlada, experimentar de um jeito que errar não custe caro demais, os tais ajustes convexos, e desenvolver a capacidade de selecionar os acertos e jogar fora os fracassos, ou seja, cultivar a opcionalidade, parece ser a estratégia mais resiliente e talvez até antifrágil para a gente navegar a complexidade do mundo real. É, no fundo, meio que imitar a estratégia que a própria natureza usa bilhões de anos, né? Uma bela forma de colocar. Então, fica a provocação final, né? Inspirada nessas leituras. Quantas oportunidades valiosas com esse perfil assimétrico, ganho potencial enorme, perda limitada, a gente ignora todo dia, na nossa vida pessoal, nas empresas, na ciência, na sociedade. Simplesmente porque elas não se encaixam nos modelos previsíveis, nas historinhas lineares de causa e efeito que a gente gosta de contar. Ou porque exigem a humildade de aceitar que errar pequeno, que ter desvios é parte essencial do jogo da descoberta e do crescimento. Uma reflexão poderosa mesmo para a gente continuar pensando. Muito obrigada por nos acompanhar em mais essa análise aprofundada.